Pare por um momento e imagine que nas profundezas de uma das estruturas mais misteriosas e impressionantes da história da humanidade, você encontra outra relíquia ainda mais misteriosa. E se eu dissesse a você que, escondido diretamente sob a grande pirâmide de Gizé, há um barco de madeira perfeitamente preservado, com mais de 4.000 anos de idade? Você acredita em mim? Então, fique ligado. Nesse vídeo, nós o levaremos a uma emocionante jornada de descobertas, na qual você aprenderá tudo sobre o misterioso Sun Ship of Kelps, também conhecido como Flying Ship. Mergulhe conosco no fascinante mundo dos antigos egípcios e conheça os segredos dessa impressionante obra-prima da construção de barcos antigos. Junte-se a nós nessa jornada de aventura enquanto a gente segue o rastro dessa misteriosa descoberta que pode fornecer respostas importantes a perguntas que intrigam cientistas durante séculos. Você está pronto para viajar de volta no tempo para uma das civilizações mais importantes da história da humanidade? Então vamos resolver juntos esse mistério. Um navio sob a pirâmide. Se você já leu ou já ouviu falar que o navio do Sol do Grande Rei foi encontrado diretamente sob a pirâmide, isso não é totalmente verdade. As fundações das pirâmides são feitas de blocos sólidos de pedra e ninguém jamais cavou diretamente sob as pirâmides. O navio foi encontrado um pouco abaixo do flanco sul da Grande Pirâmide. A localização do achado parece indicar que esse barco foi deliberadamente colocado ao pé da pirâmide como uma espécie de portal. O barco foi descoberto em 1954 por um arqueólogo egípcio chamado Kamal el-Malak, que estava procurando entradas ocultas para a pirâmide. O barco estava cuidadosamente enterrado em um poço. O que era incomum nesse barco era uma série de circunstâncias. Não foi apenas o local onde ele foi encontrado que surpreendeu os arqueólogos, mas também a maneira como o barco foi embutido na areia. A magnífica barca havia sido meticulosamente desmontada em partes individuais e cuidadosamente embalada. Mais uma vez, você teve a impressão de que os egípcios queriam preservar aqui algo que duraria muito tempo. Mas qual seria a finalidade? O barco é basicamente uma barca egípcia antiga muito grande, mas bastante normal, com cerca de 43 metros de comprimento e montada com incríveis 1.224 peças individuais. Supõe-se que o barco tenha sido construído por volta de 2600 a.C., durante o reinado do faraó Kelps. Hoje, os cientistas suspeitam, e não sem razão, que esse navio nunca foi construído para navegar em águas reais. Ao invés disso, os egiptólogos suspeitam que esse artefato era um navio do Sol voador, que servia a propósitos puramente rituais. Até hoje ainda continua sendo um mistério. Uma obra-prima da construção de barcos. Até hoje as barcas e os barcos dos antigos egípcios são fascinantes, não apenas por causa da sua forma incomum, com fundos quase planos e tábuas de madeira na proa e na popa que são puxadas para cima, mas também porque esses barcos eram incrivelmente precisos e finamente trabalhados. Nenhum prego era usado aqui e as tábuas se encaixavam tão perfeitamente que os barcos eram estanques, mesmo sem serem vedados com alcatrão. Os barcos foram feitos exclusivamente com as melhores madeiras e gramíneas resistentes, absolutamente firmes, duráveis e flexíveis. A madeira usada para construir a barca solar veio dos poderosos antigos cedros do Líbano. As estacas eram feitas de espinho cristão. Cordas e fitas feitas de gramíneas robustas foram usadas para armazenar as pranchas artisticamente curvadas. O navio, que agora tem mais de 4.000 anos de idade, estaria apto a navegar novamente a qualquer momento se fosse lançado. Entretanto, como já mencionado, é muito mais provável que os antigos egípcios nunca tenham tido a intenção de lançar esse magnífico navio. Especialistas acham que esse navio tenha sido deixado nas pirâmides como símbolo de navios voadores sagrados. Navio solar de Ré. No Antigo Egito, havia uma variedade de representações e hieróglifos mostrando barcos e navios como este. As representações indicam vários usos no comércio, no transporte de mercadorias e pessoas e, é claro, em rituais religiosos. Uma posição de destaque entre as representações rituais de navios entre os egípcios era ocupada pelo navio de Sol de Ré. Na imaginação religiosa dos antigos egípcios, esse navio navegava diretamente pelo céu, o que correspondia ao curso do Sol do leste sobre o ponto mais alto do sul até o oeste. Quando os egípcios olhavam para o céu, na imaginação do povo, Ré navegava acompanhado por uma hoste de ajudantes celestiais em sua barca real. Ao lado de Ré, dependendo da imaginação e da estação do ano, havia vários outros deuses e figuras míticas. Para nós hoje, é surpreendente que uma cultura tão avançada em tantos aspectos, e talvez até com muita tecnologia, tivesse ideias religiosas tão intensas e ingênuas.
diz que os egípcios possuíam um amplo conhecimento astronômico e alguns cientistas até afirmam que esse povo mantinha contato com espécies que viajavam pelo espaço, ou que possivelmente vieram à Terra de um planeta distante. Mas as ideias simples de um deus navegando pelo céu não se encaixavam muito bem na imagem de uma super-raça altamente técnica, ou simplesmente ainda não entendemos corretamente. O que você acha? Você consegue imaginar o que se passava nos corações e mentes do povo do Antigo Egito? A gente gostaria de saber também a sua opinião. Conte pra gente nos comentários abaixo aqui do vídeo. Com Manjet para o submundo. No idioma egípcio, aqui você encontra o navio solar Manjet. O mito descreve como Ré viaja para o submundo em sua barca todas as noites após o pôr do sol, apenas para se levantar novamente na manhã seguinte e cruzar o céu mais uma vez. Durante sua jornada pelo céu, o deus passava por várias estações que, no Egito, eram associadas à liberação de certos poderes mágicos. Mas a imaginação das pessoas foi muito além e talvez aqui possamos nos aproximar das conexões entre o barco e as pirâmides. Na mitologia egípcia, a jornada do Manjet pelo céu diurno e pelo submundo era um símbolo de morte, renascimento e renovação. Esse conceito de renascimento era uma parte importante da religião e da cultura egípcias. A ideia de vida após a morte e a preparação para o renascimento podem ser encontradas em muitos aspectos da vida egípcia. A mumificação e os ritos para os mortos são apenas dois exemplos. Em certos períodos, os egípcios viviam quase que exclusivamente para se preparar para a morte iminente por meio de suas atividades. A conclusão de que a grande barca foi enterrada para fins rituais, em frente à grande pirâmide, a fim de levar o grande rei Quéops para o submundo e para uma nova vida após sua morte, é óbvia, se não fosse por uma circunstância que imediatamente anula todas essas considerações. Onde está Quéops? Quando os arqueólogos da Europa Central examinaram as pirâmides pela primeira vez, há cerca de 200 anos, parecia claro como o dia. Essas estruturas magníficas devem ser mausoléus ou locais de sepultamento de grandes reis. As suposições de que o faraó Quéops foi enterrado nas pirâmides podem ser rastreadas até as descrições do antigo estudioso Heródoto, entre outros. Entretanto, quando Heródoto viajou pelo Egito, Quéops já estava morto há cerca de 2000 anos. No Egito, até mesmo os guias turísticos da época poderiam simplesmente ter se enganado. Dessa forma surgiu no mundo um mito que possivelmente distorce nossa visão de cultura dos antigos egípcios até hoje. A múmia de um grande rei ou rainha nunca foi encontrada nas pirâmides. Havia múmias nos corredores, mas elas pertenciam a figuras menores e foram comprovadamente colocadas há muito tempo depois do reinado de Quéops. Por dentro, as pirâmides não se assemelham a tumbas magníficas como as conhecemos, a do Vale dos Reis ou de ritos funerários em outras culturas. Os corredores e poços não requerem nenhuma decoração especial e parecem ter sido mantidos de forma quase minimalista e funcional. Não há inscrições que revelem quando as pirâmides foram construídas, por quem e com que finalidade. O que há muito tempo se pensava serem câmaras funerárias provavelmente serviam a propósitos bem diferentes, de acordo com as últimas descobertas. Dentro das pirâmides foram encontrados alguns hieróglifos que se referem a Quéops, mas agora são interpretados quase unicamente como grafites. Eles não permitem que você tire conclusões claras sobre o ano de construção ou o uso das pirâmides. A múmia do faraó Quéops não foi encontrada até hoje, e não há pistas sobre a localização da tumba de um dos maiores governantes do Egito. Quéops parece ter desaparecido da face da terra. Poderia estar enterrado em outra tumba que ainda não foi descoberta, ou que os restos mortais do grande governante tenham sido vítimas de ladrões de túmulos. Os arqueólogos descobriram milhares de tumbas nas últimas décadas. No entanto, alguns dos maiores governantes do Egito desapareceram até hoje. Além de Quéops, entre eles está a faraó Nefertiti, conhecida por sua extraordinária beleza, e os pesquisadores ainda não têm 100% de certeza sobre as múmias ou tumbas de Hatshepsut, Akhenaton ou mesmo Tutmoses I. Você vai subir e descer na Barca do Sol? Para os amigos do fantástico e do sobrenatural, uma coisa é certa: os egípcios tinham contato com extraterrestres ou viajavam pelo espaço. Portanto, será que as divindades desaparecidas simplesmente partiram em seus barcos solares? Ou melhor, em suas naves espaciais? Muitos amigos de teorias incomuns querem ver nas pirâmides uma tecnologia misteriosa até então incompreendida. As ideias variam, de grandes usinas de energia a portais de teletransporte. Será que a nave em frente à pirâmide, nesse caso, talvez seja uma referência ao uso das pirâmides como um centro de viagens intergalácticas? Não sabemos. Embora os antigos egípcios tenham retratado todas as cenas inimagináveis
de suas vidas cotidianas e religiosas em milhares de relevos, não há uma única representação em todo o país que retrate a construção ou uso real das pirâmides. Isso é surpreendente quando se considera que estruturas gigantescas como essas certamente devem ter ocupado alguma posição de destaque na cultura. Por outro lado, há um grande número de imagens dos raios de sol. Além das histórias pictóricas que retratam viagens ou trabalhos nas águas, os navios voadores aparecem com uma frequência surpreendente. Quase sempre associados a um símbolo do sol radiante, eles navegam pelo céu como divindade. Um museu para o navio voador. Qualquer que seja a teoria verdadeira, é certo que o navio antigo continua a fascinar e cativar milhões de pessoas todos os anos. O barco foi cuidadosamente restaurado e está em exposição em um museu especialmente construído ao lado da pirâmide de Khufu. Encenada como uma construção voadora, é muito fácil para os muitos visitantes do local imaginar um rei divino navegando em direção ao pôr do sol em uma barca magnífica como essa. A cultura do Egito fascina, diverte e divide as pessoas hoje em dia como nenhuma outra. Você acha que há algum significado mais profundo por trás do navio voador? Ou os egípcios simplesmente esqueceram a velha barcaça aqui? Aguardamos aqui o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever, dê um like no vídeo se você aprendeu algo novo hoje e até a próxima. Tchau!